Existe um segredo que poucos ousarão revelar. Um plano maligno que, se for concluído, fará com que eu, você, seus amigos e familiares nos tornemos meros escravos. These people are just sick and psycho. Enquanto eu digo essas palavras, esse plano está avançando, bem debaixo do seu nariz. Our society is run by insane people for insane objectives. Arquitetado há mais de 100 anos, o plano é uma sombra que cresce em silêncio. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. A maior fraude da história do mundo está prestes a ser concluída. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means. Alguns tentaram nos alertar sobre isso no passado. On infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. Mas o sistema, parceiro, sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. Wayside, this is the Situation Room. I read from the AP Bulletin, Kennedy apparently shot him. I'm not suicidal. I'm not suicidal. Can we fire these people? No. Can presidents fire them? No. O preço da verdade é muito alto, mas sempre existirá alguém louco o suficiente para pagar. Seja o que Deus quiser, porque hoje, esse louco sou eu. Junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial publica um vídeo intitulado O Grande Reset. Com uma música de fundo inspiradora, o vídeo parece uma propaganda de margarina que mostra um mundo em colapso e dá a entender que precisamos reiniciar todo o sistema para viver em harmonia e felicidade. A pergunta que esse vídeo não responde é: a que custo? Quase todo mundo já ouviu falar no Fórum Econômico Mundial, mas poucos entendem de fato o que é isso. Imagine um jogo de xadrez global. Você tem reis, rainhas, bispos e peões. Nesse jogo, o Fórum não representa nenhum desses papéis. É ele quem move as peças e antecipa cada jogada. O fato de o vídeo ter sido publicado por uma organização tão poderosa nos faz questionar quais são as reais intenções por trás disso. Afinal, o que se passa na mente de pessoas com tanto poder nas mãos? Imagine que você é uma pessoa extremamente ambiciosa. Ambição essa que te levou a um patamar de influência e poder inimagináveis. Você sempre esteve disposto a fazer o que fosse preciso para conquistar seus objetivos. Mas chega um momento em que só tem um obstáculo entre você e a dominação completa: a liberdade individual. Mas como você convence bilhões de pessoas a abrirem mão de sua própria liberdade? Bom, você já tem muito poder, e essa influência pode ser usada para desestabilizar a economia, financiar conflitos e tornar do mundo um lugar sombrio. Então, você move as peças do tabuleiro até que tudo saia dos trilhos. E você faz isso de forma nefasta. Esse mundo criado pelas suas ações faz da vida das pessoas uma melancólica tragédia. Elas sofrem e se tornam miseráveis a ponto de implorar por um salvador. E é aí que você entra em cena apresentando a solução. E ela é muito óbvia. Quer dizer, pessoal, acorda. Deu tudo errado. Vamos recomeçar do zero. Deixa que eu resolvo isso pra você. Tudo o que o mundo precisa é de um reset. Existe um relógio que, diferente dos outros, não marca as horas do dia, mas os momentos críticos da humanidade. Ele não é movido por baterias ou energia solar, mas pela tensão das ações humanas.
Criado em 1947 por um grupo de cientistas envolvidos na construção da bomba atômica, o relógio do juízo final é uma representação metafórica do quão perto estamos de uma crise global sem precedentes. O relógio avança ou recua de acordo com as ações da raça humana. A meia-noite é o ponto sem volta, o ponto onde o mundo passa por um evento de extinção em massa e, bom... A ponto do boletim de cientistas atômicos falar, ó, a gente tá 5 segundos do apocalipse. Nunca teve tão perto. Esse é o resultado de um mundo onde o poder está concentrado nas mãos de poucos indivíduos que, do alto de suas torres de marfim, podem decidir o destino de bilhões de nós. E não se engane, essa não é mais uma daquelas teorias da conspiração. Tudo o que você verá neste vídeo é a junção de documentos, declarações e acontecimentos que podem ser facilmente verificados. A verdade é que a semente desse plano já está sendo plantada há muito tempo. Não pode ser uma conspiração quando as pessoas por trás estão dizendo com todas as letras o que estão planejando fazer. Tudo o que eu fiz foi juntar as peças soltas do quebra-cabeça. Novembro de 2016. Um artigo chamado 8 Previsões para o Mundo em 2030 é publicado pelo Fórum Econômico Mundial. A primeira previsão que eles fizeram: você não terá nada, mas será feliz. Uma alegação que, a partir desse momento, se tornaria o slogan da agenda da organização pelo resto da década. Uma agenda com nome e data para acontecer. O Grande Reset de 2030. Eu não sei você, mas essa narrativa nunca me convenceu. Existem muitas pontas soltas. You know, I do believe that's kind of the famous saying is by 2030 you will own nothing and you will be happy. You will own nothing and you will be happy. That's straight from the horse's mouth, from the World Economic Forum. That's the motto, that's the theme of the Great Reset. Em primeiro lugar, alguém precisa ter as coisas. Quer dizer, se eu não tenho nada e você também não, quem é que tem? Isso provavelmente significa que alguém vai ser dono de, bom, tudo. Mas as pessoas ainda vão precisar de uma geladeira, roupas, carros e smartphones. E se ninguém tem nada, significa que vamos ter que alugar ou pegar essas coisas emprestadas dos mesmos indivíduos que agora são donos de tudo. Mas se essa for a única forma de você e eu termos acesso a qualquer coisa, isso não significa também que essas pessoas terão um controle completo sobre nós. Afinal, ninguém sabe quais serão os termos e condições estabelecidos pelos donos de tudo para termos acesso a qualquer coisa. E as inconsistências não param por aí. Quer dizer, se você não vai ter nada e vai ser feliz, isso significa que eles vão ter tudo, mas vão ficar tristes? Nossa, quanta benevolência. Eu não sei você, mas eu não engoli essa conversa. Então decidi investigar. Afinal, quem está por trás do Fórum Econômico Mundial? Por que eles têm tanta confiança de que podem reformular o mundo? Quais são as verdadeiras intenções por trás de toda essa história de Grande Reset? Quanto mais fundo eu cavava, mais eu me dava conta de que eu não estava simplesmente descobrindo um plano. Estava desenterrando um monstro. O resultado de mais de um século de planejamento, manipulação e controle. E para que você entenda realmente a magnitude do que está acontecendo agora, precisamos estabelecer uma linha do tempo de eventos que nos trouxeram até o ponto em que o plano está quase concluído. O pânico de 1907, a primeira crise financeira do século XX. Se você andasse pelas ruas de Wall Street, sentiria a tensão pairando naquele lugar. A corrida bancária desencadeou um efeito bola de neve, mas quando tudo parecia perdido, um homem conseguiu salvar o sistema financeiro de Nova York sozinho. JP Morgan. Esse foi o homem que resgatou os bancos arriscando seu próprio dinheiro. Mas por que ele faria isso? Por que um dos homens mais poderosos do mundo utilizaria seu dinheiro para salvar seus concorrentes da ruína? A primeira hipótese é que Morgan foi um herói benevolente se sacrificando pelo bem de todos. E a segunda é que ele enxergava o resgate aos bancos como uma oportunidade. E quando você examina o que aconteceu logo em seguida, as peças começam a se encaixar. Aquela crise abalou a confiança das pessoas no Tesouro Americano. Ficou claro que mudanças no sistema financeiro seriam necessárias. E o homem escolhido para a tarefa era o senador Nelson Aldrich. A missão era simples: liderar um time de especialistas para estudar o sistema financeiro europeu. O que poucos imaginavam é que, por trás das cortinas, ele tinha uma relação próxima com banqueiros. Então, depois de voltar da Europa, ao invés de reportar suas descobertas ao Congresso, Aldrich decide fazer outra coisa. Em 22 de novembro de 1910, o senador embarca em um trem em completo sigilo, junto de 6 outros indivíduos. O destino era uma ilha privada na costa da Geórgia. Para preservar as identidades, Aldrich instruiu todos a irem vestidos como caçadores de patos.
Como se isso já não fosse suspeito o suficiente, todos também teriam que usar codinomes. Ele estava tramando algo grande, algo que não conseguiria realizar sozinho. Então montou um clubinho secreto em uma ilha, mais especificamente em um estabelecimento cujo dono era, adivinha, JP Morgan. E guarde essa informação, ele não era o único dono. O clube também pertencia aos Rockefeller, uma das linhagens familiares mais ricas do mundo. Eu sei, ainda tem uma pergunta que não foi respondida. Quem seriam as pessoas convidadas para um evento tão secreto? Na época, ninguém imaginava. Mas 10 anos mais tarde, a lista dos integrantes foi revelada. A. Piatt Andrew, Paul Warburg, Arthur Shelton, Henry Davidson e Frank Vanderlip. Os membros do clube eram os maiores banqueiros e financiadores do mundo. O que quer que eles estivessem planejando naquela ilha era algo grande e extremamente suspeito. E não, eu não precisei chegar nessa conclusão sozinho. Birdie Charles, fundador da Forbes, publicou um relatório anos depois sobre este encontro. Imagine uma festa com os maiores banqueiros da nação saindo de Nova York em um vagão de trem particular, sob o manto da escuridão, viajando furtivamente centenas de quilômetros ao sul, embarcando em um lançamento misterioso, esgueirando-se para uma ilha deserta, exceto por alguns empregados, vivendo lá por uma semana inteira sob um sigilo tão rigoroso que o nome de nenhum deles foi mencionado uma única vez, para que os empregados não descobrissem a identidade e revelassem ao mundo essa expedição mais estranha e secreta na história das finanças americanas. Não estou inventando, estou revelando ao mundo pela primeira vez a verdadeira história de como a base do nosso novo sistema de moeda foi escrito. O que eles estavam criando naquela ilha era a Reserva Federal Americana, mais conhecido como Fed, o que é um nome bem estranho, porque a Reserva Federal não é realmente federal. É uma instituição privada controlada pelos banqueiros mais poderosos do mundo. Uma instituição que agora tinha um superpoder entregue pelo governo, a impressão exclusiva de moeda americana. Antes do Fed, a impressão de moeda era feita de forma descentralizada, mas agora eles tinham o controle completo sobre o fornecimento de dinheiro do país. Esse é um sistema perfeitamente projetado para que alguns poucos indivíduos ganhem mais poder a cada grande crise. E por quê? Bom, eis o que acontece durante guerras e crises. O governo aumenta drasticamente seus gastos, e quando o governo precisa de mais dinheiro do que tem em caixa, a quem ele recorre? Sim, ao Fed. E aqui está o que ninguém te conta. Quando o Fed empresta dinheiro ao governo, ele não faz isso de graça. Ele cobra juros que se acumulam rapidamente. E adivinha quem paga por isso? Não são os banqueiros, não é nem mesmo o governo. Quem paga é você, através de impostos, inflação e depreciação do valor monetário. É um ciclo vicioso de parasitagem. O Fed imprime dinheiro, empresta ao governo, o governo gasta, deve mais por causa dos juros e aumenta os impostos para pagar essa dívida. E quem se beneficia disso? Sim, os donos da impressora. Agora veja o gráfico da dívida americana em períodos de guerra. Consegue notar algo estranho? A primeira coisa que você nota é o espaço de aproximadamente 50 anos entre uma grande crise e outra. Mas, logo após a criação do Fed, em um período de apenas 28 anos, não só acontecem 2 guerras mundiais e a maior crise financeira da história, como também uma disparada da dívida pública americana sem precedentes. Em outras palavras, quanto mais alta a linha azul, mais dinheiro os banqueiros fazem. Que coincidência, não é mesmo? Eu gostaria que fosse. Mas é aqui que as coisas começam a ficar realmente assustadoras. Existe um documento de 1932 perdido em uma seção da biblioteca de Stanford. É o relatório de uma investigação feita pelo presidente da Casa do Comitê Bancário contra a Reserva Federal. O documento intitulado Uma Exposição Incrível acusa formalmente a Reserva Federal por criar crises e bolhas financeiras artificialmente. O documento ainda cita diversos crimes como conspiração, fraude, conversão ilegal e traição. Mas o que isso tudo tem a ver com o Grande Reset? Talvez você já tenha percebido. Talvez não. Mas uma coisa é inegável. A essa altura, todos nós sentimos que tem algo de errado na situação atual do mundo. Estamos todos nos sentindo sufocados, paralisados, amedrontados. A cada dia, a tensão e as crises se tornam mais presentes no mundo. Mas será mesmo que isso é mero acaso?
Será que toda essa instabilidade não pode ter sido fabricada? Quer dizer, esse é o jogo, certo? Encontrar ou criar crises e explorar o máximo delas. E isso fica muito claro em alguns trechos deste livro. Crises nos trazem janelas únicas de oportunidade. Essas são palavras escritas por ninguém menos do que Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Foi muito conveniente esse livro ter sido lançado em julho de 2020, logo após a explosão da crise sanitária no mundo. Ou, talvez, não tenha sido uma coincidência. Mas antes de te explicar quem é Klaus Schwab e qual o papel dele nesse grande plano arquitetado, é preciso que você entenda que, durante toda a sua vida, você participou como coadjuvante da maior peça de teatro existente. Uma peça em que, por trás das cortinas, está uma elite escrevendo o roteiro, trocando os atores e exercendo uma influência que opera muito além do poder de banqueiros ou de governos. Esse é um teatro chamado mundo. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Sim, é isso mesmo que você está presenciando. Isso é uma compilação de inúmeros veículos de mídia apresentando exatamente o mesmo texto. Mas não era para eles serem concorrentes? Quer dizer, são canais diferentes que competem pela audiência. O canal que consegue se destacar ganha mais audiência e vence a concorrência, certo? Mas se isso é verdade, significa que todos os jornalistas e veículos de mídia espalhados por diferentes lugares do mundo chegaram independentemente às mesmas conclusões? Não só isso, como também escolheram as exatas mesmas palavras do texto? Qual é a probabilidade disso? Eu não sei você, mas eu tenho outro palpite. E se a tal competição fosse na verdade uma cortina de fumaça? Um espetáculo meticulosamente coreografado para nos dar a ilusão da escolha. A verdade é que a concorrência entre megacorporações não existe de fato. É mera ilusão. Ou melhor, mero teatro. Quando você reserva um voo, escolhe um seguro, faz compras ou seleciona um serviço de streaming, você tem a ilusão de estar fazendo escolhas, mas está na verdade financiando uma elite só. As marcas podem parecer diferentes, os logotipos podem não ser os mesmos, mas o dinheiro sempre flui para os mesmos bolsos. Mas não acredite em mim, eu já disse, isso não é uma conspiração. Tudo o que está sendo apresentado nesse vídeo pode ser verificado. Então, por que não verificamos juntos? Por que não começamos com uma das marcas mais conhecidas do mundo, Coca-Cola? Aqui na seção Holders, podemos verificar quem são os acionistas majoritários. Interessante, essa é a lista dos top 10 investidores institucionais. Agora vamos ver a quem pertence os fundos de investimento. O nome Vanguard aparece 6 vezes. E é também o segundo maior acionista institucional. Agora vamos ver quem está por trás da maior concorrente da Coca-Cola, a Pepsi. Bingo, o maior acionista da Pepsi é também um dos maiores da Coca-Cola. Mas espera, tem algo ainda mais estranho. Veja quem é o segundo maior nome da lista, BlackRock, a mesma entidade que ocupa o 3º lugar da lista da Coca. Coca-Cola e Pepsi podem ser tudo, menos concorrentes. Se isso já não é estranho o suficiente para você, respira e vem comigo, porque a toca do coelho é muito mais profunda do que isso. Veja bem, o que poucas pessoas sabem é que praticamente toda a indústria de alimentos no mundo é dominada por um pequeno grupo de corporações. Parecem existir marcas diferentes, mas na verdade todas vêm de fábricas de 10 grandes marcas, sendo 2 delas Coca-Cola e Pepsi. Espera, então, se quem controla as duas é o mesmo grupo de acionistas, quem será que está por trás das outras 8 corporações? Vamos investigar. Uma instituição privada.
Das 10 corporações, 9 têm a Vanguard e a BlackRock no board de acionistas principais. E você acha mesmo que isso acaba na indústria alimentícia? É claro que não. Os mesmos nomes aparecem na pesquisa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Eles são donos de várias empresas de tabaco, mas também são donos das maiores corporações da indústria farmacêutica. Como alguém que vende remédios pode controlar também aspectos que influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Você acha mesmo que é interessante para esses caras que você seja saudável? Se fizer uma investigação meticulosa, vai descobrir que eles são donos não só das maiores empresas de seguros, bancos, redes de fast food, marcas de cosméticos, companhias telefônicas e empresas de construção, montadoras de automóveis e marketplaces, como também dos métodos de pagamento que você usa para comprar esses produtos. Mas não é só isso. BlackRock e Vanguard estão no topo de uma pirâmide formada por uma rede de investidores institucionais. Todos eles têm participação nas ações uns dos outros. Os maiores são donos dos menores. Em outras palavras, o poder das duas companhias do topo é literalmente inimaginável. Mas o que isso tem a ver com o Grande Reset? Bom, é aqui que os fios começam a se conectar. De acordo com uma matéria da Bloomberg, uma das instituições de análise de dados mais respeitadas do mundo, os peritos previram que juntas, BlackRock e Vanguard seriam donas de praticamente tudo no mundo até 2028, 2 anos antes da data prevista pelo Fórum Econômico Mundial para o Grande Reset. A mesma Bloomberg publicou um artigo intitulado BlackRock é agora um quarto braço do governo. E por quê? Por causa da relação próxima que ela tem com a Reserva Federal. Sim, o Fed. A BlackRock não só tem relações financeiras com o Fed, como também é o principal conselheiro e desenvolvedor do Aladdin, que por acaso é o sistema que os bancos federais utilizam internamente. Mas o envolvimento com o governo não para por aí. Dezenas de funcionários da BlackRock têm posições de alta patente na Casa Branca. E talvez você esteja se perguntando quem está por trás da BlackRock. Larry Fink. Conhecido por ter relações próximas a políticos e chefes de estado, Fink é o nome e o rosto da organização. Mas então é isso? Esse é o homem mais poderoso do mundo? Não tão rápido, Padawan. Lembra? O plano acontece por trás das cortinas. Se existe um rosto exposto, é porque os verdadeiros arquitetos do plano querem que ele seja exposto. O que é muito interessante é que os verdadeiros donos da BlackRock são acionistas. E é aqui que você percebe que as pessoas mais poderosas do mundo se escondem nas sombras. Porque basta uma consulta rápida no board de acionistas para que você perceba. BlackRock e Vanguard nunca foram duas instituições isoladas. A Vanguard é a verdadeira dona de tudo, incluindo a BlackRock. Quem é o maior acionista da BlackRock? É a Vanguard, que é também a mesma coisa, um enorme fundo de investimentos, gestores, investment banking, etc. e tal. E o que eu descobri puxando esse fio foi algo muito maior do que eu poderia imaginar quando comecei a investigação. Daqui pra frente, fique atento, porque muitas das informações não podem simplesmente ser faladas abertamente. Isso não seria uma atitude inteligente. Por isso, a partir desse ponto, vou codificar algumas coisas e deixar nas entrelinhas. Não se distraia, preste atenção nos detalhes. Quem são os caras maiores acionistas da Vanguard? Ninguém sabe porque é secreto. O que isso nos diz? Nos diz que as grandes famílias da costa leste e atlanticistas e do sistema financeiro internacional, esses são os grandes acionistas, por isso que tem que ficar secreto. Isso tá intenso. Vamos lá. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. A Vanguard tem uma estrutura que faz com que seja impossível descobrir quem são os donos, mas os indícios apontam para uma verdade lógica. Essas pessoas não conquistaram esse tipo de poder na semana passada. Esse poder vem sendo perpetuado através de gerações, por boa parte da história moderna. Eles sempre tiveram e jamais perderam seu poder, mas por causa do crescimento da população global, foram forçados a se esconder por trás de gestoras de ativos como a Vanguard. Um fato interessante sobre esses fundos controlados pela Vanguard é a relação próxima que alguns deles têm com organizações sem fins lucrativos. Se olhar de perto, por trás do lindo discurso humanitário, a maior parte dessas ONGs serve como uma ponte entre o mundo dos negócios, política e mídia.
Funciona assim. Essas organizações são sustentadas exclusivamente por doações. E aqui está um ponto interessante. Elas não precisam declarar de quem receberam essas doações. Não só isso, como podem investir esse dinheiro onde quiserem, sem precisar pagar taxas, desde que o lucro seja investido em outros produtos sem fins lucrativos. Isso não te parece um negócio muito lucrativo? Essas ONGs podem movimentar centenas de bilhões de investidores invisíveis, mas aparentemente não conseguem resolver problemas humanitários. Então, para onde vai todo esse dinheiro? Quer dizer, enquanto essas organizações colossais falham repetidamente em transformar suas promessas em realidade, surge MrBeast. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! Um youtuber que, do nada, financiou sozinho uma iniciativa para construir 100 poços de água potável na África. E não, ele não recebeu aplausos ou reconhecimento dessas ONGs. Ao invés disso, foi bombardeado por críticas. Como poderia ser diferente? Essa atitude deixou as ONGs completamente expostas. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, perdendo apenas para o governo americano, o maior financiamento da Organização Mundial da Saúde vem de uma dessas ONGs, a Fundação Bill e Melinda Gates. Aqui temos um nome conhecido, Bill Gates, um homem que não só tem uma relação próxima com as maiores farmacêuticas do mundo, como também faz negócios com elas. Sim, exatamente as empresas que você está pensando agora. As mesmas que salvaram o mundo recentemente. Todas elas controladas pela Vanguard e BlackRock. Quer ouvir uma história interessante? 18 de outubro de 2019, alguns meses antes de aquele evento mundial começar, no Hotel Pierre, na cidade de Nova York, é realizada uma reunião para um grupo seleto de 130 convidados da elite mundial. O objetivo do encontro? Simular os cenários possíveis no caso de uma crise sanitária global. A essa altura, você não vai se espantar se eu te disser que esse encontro, chamado o Evento 201, foi organizado pelo Fórum Econômico Mundial, não é mesmo? Mas tem um detalhe que talvez te surpreenda. Você não acreditaria se eu te contasse, então é melhor eu te mostrar. A organização do evento foi realizada por mais duas entidades, sendo uma delas Bill e Melinda Gates. Vamos ver do que se trata essa outra. Ah, que lindo! Mais uma organização sem fins lucrativos. Essa mesma empresa publicou em 2012, há mais de uma década, um artigo com uma simulação quase idêntica ao que vivemos no início da última década. Existem diversos sites com citações indexadas sobre esse artigo, mas coincidentemente, todos eles estão fora do ar. Depois de muita busca, eu consegui encontrar, mas já ficou evidente que os rastros desse documento estão sendo varridos do mapa. E nós não queremos acionar esse radar. Então fique atento à única palavra que realmente interessa no artigo. Agora, quem foi que cresceu incríveis 10 trilhões de dólares desde os acontecimentos de 2020? Adivinha, começa com Black e termina com Rock. Imagine que você finalmente tem 3,6 milhões de dólares para comprar uma Lamborghini FPK 37. Só com o caixa que a BlackRock levantou nos últimos 4 anos, ela poderia comprar cerca de 3 milhões de carros do mesmo modelo. Mas é claro, o fluxo desse dinheiro acabaria voltando para as mãos da organização. Você consegue entender quem se beneficia de eventos como os que tivemos em 2020? Nesse ponto, eu não preciso fazer afirmações. Se você soube ler as entrelinhas, já deve ter percebido que a fase final desse grande plano já teve início e continua acontecendo nesse exato momento. Se tiver realmente observado os detalhes, você foi capaz até mesmo de entender quem são as pessoas por trás disso tudo. Mas quais os reais objetivos desses caras? Se eles já têm tanto poder, por que querem um reset mundial? Fed, governos, BlackRock, Fórum Econômico, como tudo isso se conecta? Vem comigo, porque chegou a hora de montar o quebra-cabeças. People assume we are just going back to the good old world which we had. And everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen.
Uma reunião anual de debates realizada em Davos, com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor. Essa é a descrição do Fórum Econômico Mundial sobre si mesmo. Mas, de acordo com os mais críticos, o fórum é onde as empresas mais ricas do mundo podem fazer acordos e negócios com políticos e chefes de Estado. Agora reflita, essa reunião anual já acontece desde 1971, mesmo ano em que o dólar perdeu seu lastro no ouro. Se o objetivo é resolver os problemas do mundo, por que então, desde essa data, os problemas só aumentaram? Não é estranho que nos últimos 50 anos, as maiores organizações ambientais tenham se encontrado com os donos das corporações mais poluentes do mundo, e não precisamos cair no campo da especulação para entender os objetivos dessas pessoas, não quando elas próprias deixam claro o que pretendem fazer. O presidente do fórum, Klaus Schwab, descreve tudo em detalhes em seu livro lançado em tempo recorde durante a crise sanitária. Segundo Schwab, essa crise representa uma rara oportunidade para refletir, reimaginar e reiniciar o mundo. Todas as ideias desse livro parecem ter sido religiosamente inspiradas em um artigo publicado pela ONU em 2015, 5 anos antes do acontecimento. Transformando o Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse é o nome do artigo que apresenta os 17 objetivos para transformar o mundo em um lugar sustentável. Sustentabilidade. Essa é a palavra-chave no centro de toda essa agenda. E por quê? Porque essa é a desculpa perfeita para enfiar goela abaixo da sociedade quaisquer hábitos, ideologias, restrições ou valores necessários para que o plano funcione. O artigo apresenta um plano para que em 2030 a pobreza, a fome, poluição e doenças não existam mais no mundo. E talvez você pense, mas o que tem de errado com isso? Parece um plano fantástico. Sim, até você ler o documento que explica como eles pretendem fazer isso. A ideia é de que a Agenda 2030 será financiada por nós, os escravos. Em seu livro, Schwab afirma que os hábitos de consumo modernos, sim, os mesmos que foram criados e incentivados pelas empresas ligadas à ONU, não podem continuar como estão ou o mundo entrará em colapso. Isso marcaria o fim do livre mercado. E a alternativa, adivinha? Todos nós deveríamos abrir mão de nossos direitos básicos em prol da saúde pública. Seremos obrigados a nos livrar de nossa riqueza em prol da redução da pobreza. Em outras palavras, Schwab quer um mundo onde ele e seus amigos, que já são donos de quase tudo, sejam finalmente donos de absolutamente tudo. E o plano deles para conseguir isso é o seguinte: a ONU quer cobrar impostos de todos os países do Ocidente e entregar a megacorporações cujos donos você sabe muito bem quem são. Essas empresas seriam contratadas para reconstruir a sociedade. A desculpa é perfeita. O aquecimento global é culpa dos seres humanos. Essa é uma ameaça mundial e todos nós temos a responsabilidade de resolver esse problema, certo? Então, independente do que seja, qualquer coisa que esses caras decidirem que é pelo bem do desenvolvimento sustentável, se torna uma obrigação nossa a adotar. E eles fazem você acreditar nisso, deixando claro que até mesmo as pessoas mais poderosas são submissas a essa ideia. As you can see, we've innovated and retooled almost every part of our process to reduce our impact on the planet. But there's still a lot more work to do. And there's something else we wanted to share with you. You're not trying to bribe Mother Nature with Apple swag. It's Apple's very first carbon neutral product. I want to see you do more of this. You will. When? By 2030, all Apple devices will have a net zero climate impact. All of them? All of them. They better. They will. Segundo essa agenda, se quisermos viver em um mundo sustentável, todos nós precisaremos ser responsáveis. Eu não quero que o mundo acabe por minha causa. E você também não. Nós queremos ser responsáveis com o planeta. Então, o que precisamos fazer para contribuir com o meio ambiente? Simples. Tudo o que eles mandarem. Mas eles são muito bons em convencer as pessoas de que isso é para o bem delas. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente preocupantes. Klaus Schwab termina seu livro dizendo que o reset ainda não está pronto.
Então, o que falta? Qual é o estágio final que vai completar o reset? Segundo o documento da Agenda 2030, se quisermos eliminar o impacto climático, uma nova infraestrutura será necessária no mundo. Uma infraestrutura que não seria possível sem a cooperação entre países. Que coisa mais linda, precisamos ser todos amiguinhos. E a solução que eles propõem para isso? Um governo único global. Uma entidade que, sob as vestes da cooperação, detém o controle absoluto. Mas isso nunca seria possível, você pensa. Os governos estão sempre em conflito e o mundo está sempre em guerra. Nenhum governante abriria mão de seu poder. Mas esse é o ponto. Eles nunca estiveram de fato no poder. O que a maioria das pessoas não entende é que existe um número seleto de indivíduos que se beneficiam e ganham poder a cada uma dessas crises e conflitos. Enquanto essas crises nos enfraquecem, eles enriquecem e se fortalecem. Essas pessoas não participam dos conflitos. Eles estão por trás das cortinas, observando e influenciando tudo. Reflita sobre o slogan "Você não terá nada, mas será feliz". Porque parece que seus pais e avós tinham muito mais facilidade para construir patrimônio do que qualquer pessoa da nossa geração. Graças à impressão desenfreada de dinheiro, às diversas crises, inflação e aumento de impostos, você já não tem quase nada. O mercado imobiliário está se tornando quase inacessível, um carro já é considerado artigo de luxo, você trabalha como condenado e no fim do mês mal consegue pagar as contas mais básicas. Mas é claro, com muito esforço, você ainda é capaz de sonhar em ter algumas dessas coisas. Você ainda pode trabalhar, receber o fruto do seu suor e guardar um pouco para ter mais liberdade no futuro. E sabe o que isso significa? Significa que, se você pode poupar para conquistar algumas coisas, alguém ainda não pode ser dono de tudo. Esse alguém não vai aceitar isso. E durante a minha investigação, eu descobri exatamente como ele pretende resolver esse, digamos, empecilho. Dinheiro, a essência da liberdade. Antes da invenção do dinheiro, era praticamente impossível armazenar valor. A prática era o escambo. Você precisava ter exatamente o que a outra pessoa queria para fazer uma troca. Mas a invenção de uma unidade de valor padrão permitiu com que negócios e pessoas prosperassem. Essa foi uma das invenções mais importantes da humanidade. Isso porque foi a primeira invenção que permitiu com que o trabalho duro tirasse alguém da pobreza sem qualquer vínculo de poder hereditário. Durante séculos, o papel moeda representou o que o ser humano tem de mais valioso na vida: liberdade. Mas agora, isso está prestes a mudar. CBDCs, Central Bank Digital Currency. Essa era a peça que faltava para que os donos do mundo finalmente conseguissem o controle total sobre você. É a última ferramenta de controle sendo implementada para que você não tenha nada, mas seja feliz. Em resumo, é uma resposta às criptomoedas, só que sem a parte cripto. Essa é a moeda do futuro, eles dizem. É o fim do papel moeda. O que eles esqueceram de te contar é que junto vem o fim da sua liberdade. Enquanto eu digo essas palavras, mais de 90% dos bancos centrais do mundo já estão desenvolvendo suas próprias CBDCs. O Brasil é um dos países mais avançados. Mas diferente das criptomoedas, os bancos centrais não estão criando um sistema monetário de privacidade. Estão usando a mesma tecnologia, só que para criar uma ferramenta de controle. Veja bem, o Bitcoin funciona sem uma entidade central operando o sistema. Quem verifica as transações são os próprios usuários da rede. Não existe qualquer incentivo por trás da moeda, a não ser a realização limpa e honesta daquela transação. Uma transação feita com dois fatores que garantem a liberdade das partes envolvidas: transparência e anonimato. Por outro lado, as CBDCs serão centralizadas já em sua natureza. Os donos do dinheiro terão um poder absoluto sobre a rede. Não vai existir transparência e não vai existir anonimato. E aqui está o que vai acontecer quando isso for implementado. Sempre que você gastar um centavo, o governo vai imediatamente saber como você gastou aquele dinheiro. Isso vai permitir com que o seu perfil de consumo completo seja desenhado no sistema. Você será categorizado pelos seus hábitos e o governo poderá traçar padrões entre o seu perfil e o de outros consumidores. E por que isso é um problema? Bom, se o seu perfil for parecido com o de alguém que não obedece o sistema, saiba que você será vigiado de perto. Cada um dos seus passos será rastreado. E não, eu não estou simplesmente especulando sobre um risco. Eu não tirei essas ideias da minha mente. Durante essa investigação, eu descobri que existe um banco central mais poderoso do que todos os outros. BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. O que significa que é ele quem dita as regras do que vai ser implementado pelos outros bancos centrais. Tudo de forma coordenada. E as moedas digitais não são uma exceção. Não acredita em mim?
Ótimo, porque eu não criei este documentário baseado em crenças e achismos. Veja você mesmo a recomendação do BIS em um relatório chamado Preparar, Apontar, Já. A coordenação de políticas internacionais das CBDCs está definida para se intensificar nos próximos anos. E é aqui que as coisas começam a ficar bizarras. O mesmo BIS publicou uma análise sobre as moedas digitais, com um trecho que diz: o Banco Central terá um instrumento adicional de controle político monetário, além da tradicional taxa de juros. E esse instrumento pode ser utilizado de forma a contrabalançar o ciclo econômico, apoiando a eficácia da taxa de juros. No primeiro momento, eu fiquei meio confuso. Achei que estivesse interpretando errado. Então usei inteligência artificial para fazer uma análise certeira. E no fim, era mesmo o que eu mais temia. Esse dinheiro será programável. Todo o dinheiro em circulação vai vir com uma série de condições embutidas sobre como, quando e onde você pode gastar. E a parte mais nefasta é que o dinheiro terá data de validade, com o argumento perfeito de que é para estimular a economia e controlar a inflação. Seu dinheiro vai simplesmente desaparecer caso você não gaste dentro de um determinado período de tempo. É assim que eles vão conseguir fazer com que você nunca guarde dinheiro ou acumule valor. Agora, vamos pro futuro. Estamos em 2030, o ano onde o plano se concretiza. Você não tem nada, mas é feliz. Eles são donos de tudo, mas a maioria das pessoas ainda nem percebeu. A inteligência artificial já substituiu a maior parte dos empregos, e quase todos dependem de uma renda básica universal fornecida pelo governo. Sim, o governo, bonzinho que sempre foi, te dá dinheiro para que você se sustente, já que ficou sem emprego. Só tem uma condição. Coisa boba. Você só precisa ser um bom menino. Mas um dia você faz algo que o governo não gosta. Talvez você tropece em um agente do Estado. Talvez você faça um tweet antidemocrático, criticando algo que não pode ser criticado. E então, o seu crédito social começa a cair. Agora você já não consegue aprovação para alugar um bom carro. E adivinha só, o meio ambiente está salvo. Mesmo sabendo que as baterias de lítio causam um impacto enorme ao planeta, quem se importa? Olha que legal, todos os carros são elétricos. Até mesmo aquele modelo padrão ultrapassado que é agora o único que você consegue alugar com um crédito social baixo. E é mesmo, a respeito disso, eu já ia esquecendo de te avisar. O seu carro só funciona durante 1 hora por dia e o seu dinheiro é programado para comprar só os itens mais básicos. Que foi? Não dá para deixar escravos rebeldes terem coisas legais. Isso pode parecer uma distopia distante, mas essa realidade está mais próxima do que você imagina. Até ontem, o Drex era conhecido como Real Digital. Então imagina que eu tô comprando um veículo, Márcio. Vai comprar um veículo e consegue programar o dinheiro. Então eu comprei um carro lá de 50 mil reais. E o dinheiro vai ter a capacidade de monitorar a internet, Márcio, para perceber quando o carro for transferido, aí sim o dinheiro se transfere sozinho. Mas há um outro exemplo na próxima tela. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás, e o beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja, ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Então, como se o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. O dinheiro, isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E se não tiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação, a compra não é feita. If I told you that by the year 2030, you'll live in a cashless society where all currency is digital, and that much like communist China, you'll be given a social credit score that determines how loyal you are to this new global system and those who control it. Eu sei. Um futuro em que estamos presos em um jogo de sombras, controle e manipulação não parece um bom lugar. Mas então é isso? É um beco sem saída? Estamos todos fadados a ser marionetes para sempre? Eu não engulo isso. Não existe plano perfeito. Não há sistema impenetrável. Sempre existe uma brecha, uma saída, uma maneira de reverter o jogo. Afinal, se tem uma coisa que a história nos ensina, é que são nas situações mais sombrias que as maiores reviravoltas acontecem. Você não achou mesmo que eu fosse investigar tudo isso sem buscar por um plano de fuga, não é mesmo? Preste muita atenção, porque o que eu vou compartilhar agora não é uma estratégia de sobrevivência. É uma rota
até a liberdade. Vamos aceitar os fatos. As coisas não estão normais. A sociedade está de ponta cabeça. Graças a essa agenda, as pessoas estão mais sensíveis do que nunca. O gênero masculino está ameaçado de extinção. A população está dócil e doente. E aqui está a verdade nua e crua. Nenhum de nós é capaz de reverter essa situação. Eu não vou conseguir salvar o mundo e você também não. Mas o que ainda podemos fazer é controlar nossos próprios impulsos, viver uma vida disciplinada, rejeitar as facilidades e cuidar de nós mesmos. Antes de mais nada, o que eu estou te sugerindo fazer é se tornar uma pessoa virtuosa, mas relativamente egoísta. Afinal, a atitude mais altruísta que você pode tomar é cuidar de si mesmo. Ignorar o cenário macro e focar no micro. Só assim você será capaz de cuidar das pessoas que estão ao seu lado, aqueles que realmente importam. Então, comece pela disciplina. Não seja dócil. Pratique atividades físicas de alta intensidade. Se alimente bem. Cuide da sua saúde. Entre em contato com sua força interior através da disciplina. Isso vai preparar o seu estado mental, emocional e espiritual para aplicar o plano de fuga. Agora preste muita atenção, porque estamos em uma corrida contra o relógio. Temos só mais alguns anos para agir. O que vou compartilhar agora é uma estratégia que eu estou adotando pessoalmente para não só sobreviver, como também prosperar em um mundo dominado por essa agenda de controle. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Existem 3 tipos de liberdade que precisam ser conquistadas antes que essa agenda seja concluída: liberdade financeira, geográfica e liberdade de tempo. A primeira é muito óbvia. Quem tem liberdade financeira nunca será totalmente controlado. E como já sabemos, através das CBDCs, esses caras vão fazer de tudo para que você não consiga acumular patrimônio. Só assim você será dependente da benevolência deles para sobreviver. Nesse ponto, você já deve ter percebido. Isso não é simplesmente um vídeo. É um alerta. E se você estiver realmente levando a sério, não pode mais existir espaço para futilidades na sua vida. Não enquanto você tiver um patrimônio pequeno. Isso significa que, a partir de agora, você deve investir cada segundo da vida em aumentar sua fonte de renda, acumular o máximo que puder e gastar somente com o básico. Eu já vou te mostrar a minha estratégia para conseguir isso. Mas antes, vamos cobrir as outras 2 vias de liberdade. Liberdade de tempo. Eu vou ser bem direto. Trabalho duro por si só não vai fazer com que você enriqueça. Não em um período tão curto de tempo. Você precisa parar de vender o seu tempo. E para te explicar o motivo, eu precisaria de um outro vídeo de mais de meia hora. Bom, parece que é o seu dia de sorte, porque esse vídeo já existe. Me assiste até o final porque eu vou deixar um card aí para você assistir. Uma vez que você encontra uma maneira de fazer muito dinheiro, de forma escalável, sem precisar vender o seu tempo para outras pessoas, você está pronto para colocar em prática a terceira liberdade, a liberdade geográfica. Mas o que significa liberdade geográfica? É ter o poder de comprar passagens aéreas para qualquer lugar? Sim e não. Veja bem, não importa se você pode viajar quando quiser. O mundo está em um ponto de ebulição em que tudo pode acontecer. Talvez você acorde amanhã e o Brasil não seja mais um lugar seguro. Talvez uma guerra de grandes proporções ecloda e o local menos afetado seja uma pequena ilha na costa da Geórgia. A verdade é que eu não posso prever o que vai acontecer. Ninguém pode. Mas devemos estar preparados. O mundo está prestes a mudar. Eles já estão planejando esse reset há muito tempo e estão dispostos a chacoalhar a sociedade de todas as formas possíveis para atingir seu objetivo. Isso significa que você precisa estar líquido, precisa ser ágil e preparado ao ponto de poder pegar as pessoas que você mais ama e levá-las para qualquer lugar do planeta a qualquer momento, sem se preocupar com o que está ficando para trás. E como é que você vai fazer isso se o seu patrimônio está imobilizado em um apartamento ou uma casa? Veja bem, eu não estou tentando matar o seu sonho da casa própria. O que eu tô sugerindo aqui é usar o seu dinheiro de forma inteligente. Então, pelo menos até 2030, não compre imóveis. Não gaste dinheiro com carros caros ou itens fúteis que não podem ser vendidos rapidamente. Além disso, não estabeleça sua principal fonte de renda em um único lugar. Um dono de uma fábrica, por exemplo, talvez tenha liberdade financeira e até de tempo. Mas se por qualquer motivo ele precisar sair do país, sua fonte de renda está presa naquele lugar e ele terá que recomeçar tudo do zero. É por isso que a maior oportunidade de construir essas 3 vias de liberdade está na internet.
construir um negócio online te permite enriquecer mais rápido do que qualquer outro tipo de negócio. Isso trabalhando de qualquer lugar do mundo e construindo alavancagem. É assim que eu estou construindo a minha grande fuga. Meu negócio aqui na internet não é complexo. Eu crio conteúdo, construo audiência e vendo produtos para essa audiência. Quanto mais eu repito esse ciclo, mais exponenciais se tornam meus resultados. E olha, se você não faz ideia de por onde começar, comece aprendendo uma habilidade que seja valiosa na economia digital. Aí na descrição eu deixei um curso de edição de vídeos onde você aprende a fazer esse exato estilo de edição do meu canal. Eu poderia facilmente vender esse curso por mais de R$1.000, mas eu vou te entregar de graça. Não tem pegadinha, esses aqui são alguns dos comentários de pessoas que já fizeram a versão iniciante desse curso e agora eu quero anunciar que o curso intermediário foi oficialmente lançado. Você pode fazer os dois de graça, tá? Esse é um ótimo começo para você entender o jogo da internet e começar a construir sua liberdade. E depois você me agradece comprando alguma coisa de mim no futuro. Mas por enquanto, foque em você. Comece hoje. Eu sei, ainda existe uma ponta solta. Mesmo que você consiga fazer muito dinheiro através da internet e acumular patrimônio agora, se o sistema financeiro for pautado nas CBDCs, o tal prazo de validade não vai te obrigar a gastar tudo. Como você se protege disso? Veja bem, uma das melhores opções para acumular patrimônio ao longo da história foi o ouro físico. Suas características fazem com que ele tenha valor intrínseco. Ele é escasso por natureza, durável ao longo do tempo e divisível. Mas o ouro tem um grande problema. Você não consegue carregar grandes quantidades com facilidade. E isso se torna ainda mais difícil e arriscado caso o governo decida proibir sua posse, como já aconteceu no passado. E é aí que entra a mais poderosa das ferramentas em qualquer cenário de conflito ou incerteza: a criptografia. Porque com Bitcoin tu compra em real e aí você retira em dólar aqui através de uma conta americana. Então é uma forma boa de você transferir dinheiro sem passar pelo processo normal de transferência internacional. É mais fácil, é mais rápido. Existe um motivo pelo qual o Bitcoin é apelidado de ouro digital. Ele compartilha todas as características fundamentais do ouro, mas com vantagens que o tornam uma reserva de valor muito mais poderosa do que o próprio ouro. Diferente do ouro, o Bitcoin é incrivelmente portátil. Você pode armazenar uma fortuna em um pequeno dispositivo que cabe no bolso. Perdeu o dispositivo? Não tem problema. A única forma de alguém ter acesso é através de uma palavra-chave guardada num único lugar que ninguém jamais poderá acessar: sua mente. Além disso, o Bitcoin é divisível até a 8ª casa decimal. Isso permite a transação de valores muito pequenos, feitas de qualquer lugar do mundo. Você pode tranquilamente comprar uma fração de Bitcoin por R$10. Mas a maior vantagem é a resistência à censura. Enquanto o ouro pode ser confiscado, o Bitcoin opera em uma rede descentralizada. Não há uma autoridade que possa congelar ou apreender seus Bitcoins, desde que você armazene da maneira correta. Calma, eu sei, nesse momento existem inúmeras dúvidas e questionamentos surgindo na sua mente. Mas e se a internet acabar? E se algum hacker me roubar? O que acontece se o governo proibir o Bitcoin? E se eu perder o meu acesso ao Bitcoin? Olha, o meu conselho: busque conhecimento, estude sobre a tecnologia, aprenda com calma e entenda o real valor dessa moeda para depois tomar a sua própria decisão com base em seus estudos. Eu não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo uma indicação de investimento, eu simplesmente estou te mostrando a saída que eu encontrei para me proteger. Eu poderia muito bem ter guardado isso tudo para mim e ficado calado. E preciso confessar uma coisa: eu tive medo. Medo pelas consequências de trazer essa verdade à luz, medo pelo futuro do meu canal e até mesmo pela minha integridade física. Mas então eu me lembrei do propósito do canal. A verdade, custe o que custar, não é simplesmente um slogan. É um compromisso, uma missão que eu escolhi seguir. Em tempos de censura, controle e manipulação, a verdade não é uma escolha, mas um dever. Por que Sócrates, um dos homens mais sábios da história, preferiu enfrentar a morte a renunciar à verdade? Porque ele sabia que a verdade é a essência da liberdade. Ele compreendeu que viver uma vida sob o fardo do oculto, do sombrio, da inverdade, feria o propósito da existência e da virtude humana. Estamos em um momento ímpar da história. Um momento em que a verdade está sendo ofuscada por interesses e agendas secretas. Mas ainda há uma chance, uma esperança. Esse vídeo não foi só um alerta, mas um chamado para que você busque a verdade, custe o que custar. Não se contente com o superficial, desafie-se a pensar, a questionar e explorar. Não se curve diante das ameaças, porque não estamos fadados a ser marionetes. Ainda temos voz, ainda temos escolhas e, acima de tudo, temos uns aos outros. A mudança está em nossas mãos.
A primeira coisa que você precisa fazer é focar em si mesmo, acumular patrimônio e proteger quem você ama. Comece pelo curso gratuito da descrição e aí na tela também tem o vídeo que eu te prometi sobre como enriquecer na internet. Te vejo lá em alguns segundos. Eu sou o Abraham e essa é a minha verdade.